Depois de uma queda terrível, um jovem colegial reencarna como o Yantia. Por um tempo, a ideia de ser com a Bulma o deixou na maior felicidade. Mas ele se lembra que Yantia acaba morrendo. Agora, para poder sobreviver aos poderosos inimigos de Dragon Ball, o objetivo do Yantia é se tornar mais forte. Fala aí galera no YouTube, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Diogo e bem, nesse vídeo aqui vai ser um formato meio diferente. Vamos falar aqui de um mangá de Dragon Ball, né? Vai ser aquele mesmo estilo que eu sempre trago, né? Que eu tento sempre trazer, que é contar a história. Então é isso que eu vou fazer, vou contar já toda a história direto, porque eu acredito que não vai ser tão longo aqui não, tá? Então, vambora. E o mangá é... Vamos pegar aqui. Esse aqui, cara... Peraí, deixa eu tirar uma coisa aqui da frente, porque senão eu não vou ver como tá. Aqui, ó. Esse aqui é o mangá da Dragon Ball, aquela vez que eu reencarnei como Yantia. Mangá oficial, tá? Por incrível que pareça, é oficial. E, cara, é bem curtinho, é bem rapidinho de se ler. Recomendo que leiam, tá? Aqui a arte dele, tá? Vem também com esse marca-texto aqui do Yantia, tá? Muito bom, muito bacana. Lembra, não tô fazendo propaganda nem nada de nenhuma loja, tá? Caso alguém queira patrocinar, tamo aí. Mas só tô aqui pra mostrar mesmo. Eu planejo agora fazer isso com as próximas histórias que eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Vou fazer isso com o Naruto também, mas só num vídeo especial lá pra frente. Então, por enquanto, vou ficar assim com o de Naruto, né? Então, vamos embora ver o que esse mangá nos aguarda. Mas antes disso, vamos falar um pouco de seu criador aqui, ó. O Dragon Lee. Um mangá spin-off escrito e desenhado por Dragon Garo Lee. E foi lançado na revista digital da Shueisha, na Shonen Jump Plus. Dragon Garo Lee é um escritor de mangás que nasceu em Osaka, no Japão, depois de anos construindo seu nome como um doujinshi com fanarts de Dragon Ball no Japão, na internet e fora dele também, né? Dragon Garo Lee é um escritor de mangás que nasceu em Osaka, no Japão, depois de anos construindo seu nome como um doujinshi com fanarts de Dragon Ball no Japão e fora dele com a internet. Caso não saibam, doujinshi é a pessoa que faz publicações independentes de jogos, mangás e etc, tá? Ele foi selecionado pela Dragon Ball Room de Shueisha para fazer Dragon Ball Gaiden, aquela vez que reencarnei como Yantia. Ele foi selecionado por ser reconhecido como um dos maiores doujinshi fãs do Yantia, só por isso que ele foi praticamente. Aparentemente ele só é conhecido por causa desse mangá e não teve outros trabalhos grandes. Mas agora vamos falar do Akira Toriyama, o responsável pela história original de Dragon Ball e que fez a infância de muitas pessoas. Mas infelizmente ele veio a falecer com seus 68 anos. Ele morreu nesse ano de 2024 no dia 1 de março. E com isso deixou muitos fãs abalados. Não só gente como a gente, mas gente como Kishimoto e Oda, os criadores de Naruto e One Piece. Pessoas do mundo todo estão arrasadas com a sua morte repentina. Akira era conhecido por muitas histórias, Dr. Slump e Sandland, além de ser desenhista de jogos como Dragon Quest e Chrono Trigger. Mas nada se compara com o seu sucesso do seu maior mangá, Dragon Ball. Akira é um mestre de todos os mangakas atuais e futuros. Suas histórias impactam até hoje muitas outras histórias. Espero que ele esteja num lugar pacífico, assim como o céu que ele imaginou que era, e que Deus um tenha. Tá, agora aqui, eu falando com vocês mesmo, tudo que eu li até agora foi roteiro, tá, coisa assim, mas agora eu mesmo vou falar de mim. Dragon Ball, cara, isso aqui vai ter uma puta homenagem pro Akira também, tá? Dragon Ball, cara, eu confesso que eu não sou o maior fã de Dragon Ball, eu gosto, eu acompanhava assim, teve a época que eu pegava o notebook do meu pai, conectava na minha TV ali na sala e ficava eu e minha prima assistindo horas e horas Dragon Ball Z na época, né? A gente terminou Dragon Ball Z inteiro e depois eu continuei vendo o GT, a minha prima parou. Pra mim o GT é maravilhoso, não importa o que vocês falam, GT é uma porcaria, não, GT é maravilhoso, tem a melhor fusão ainda, que é o Super Saiyajin 4. E cara, querendo ou não, Dragon Ball fez parte da minha infância, apesar de eu não ser tão fã, ele fez parte sim, cara. Quando lançou Dragon Ball Super, eu comecei a acompanhar o mangá e o anime que tava lançando também. E, cara, a morte do Akira foi algo que me pegou surpresa, cara. Eu não esperava, ninguém esperava, né? Foi anunciado dia 8, morreu dia 1, mas foi anunciado só dia 8 de março. E, cara, abalou o mundo todo, times de futebol, pessoas famosas, todo mundo fazendo homenagem pro Akira, cara. Falando o quanto o Dragon Ball impactaram a todos.
E comigo não é diferente, comigo não é diferente. Então, eu espero muito que a Akira esteja num lugar melhor. Ele é um ótimo mangaka, ele fez uma história incrível. Eu ainda vou comprar e ler Dr. Slump. Eu ainda quero ler Sandland, que agora vai ter um jogo também, né? E cara, eu espero muito que ele esteja num lugar bem melhor que aqui é, né? E possa ver todas essas homenagens que a gente está fazendo para ele. Algumas mais atrasadas como a minha, algumas mais atrasadas como a minha, mas de qualquer forma, eu espero sim que ele esteja num lugar melhor. Bem, agora vamos falar da história. Passamos toda a melancolia, então vamos direto falar sobre Dragon Ball, aquela vez que reencarnei como Yantia. Vambora! Capítulo 1. A história começa com dois estudantes do ensino médio. Um está chamando o outro para ir a um parque temático, já que o mesmo tem uma nova atração de Dragon Ball. O amigo concorda com a ideia e decide chamar uma galera para ir junto, inclusive garotas, que deixou o protagonista entusiasmado. Ele espera que algumas das garotas sejam fã de Dragon Ball, isso seria perfeito para ele. Passando por uma ponte, seu amigo avista uma garota com um shorts bem curto, mas o protagonista resolve olhar mais de perto, então começa a descer as escadas correndo. Mas em um descuido ele tropeça e acaba caindo com tudo no chão. Seu amigo desce preocupado e começa a chamar por ele, mas ele não responde. Ele só consegue escutar alguém chamando "Ei", enquanto não vê nada. De repente, ele acorda, num lugar vazio com árvores cogumelos em sua volta. Ele estranha as roupas que está usando. Sem entender nada, ele pega um espelho que estava perto dele e olha. E surpreendente ao ver, ele virou Yantia. O protagonista começa a pensar no que está acontecendo e acha que morreu após descer aquelas escadas. E no final se reencarnou como Yantia. Ele acha tudo incrível, mas logo fica frustrado por ser o Yantia e não Goku ou Vegeta. Nesse momento, ele escuta uma voz de alguém falando que o dia anterior foi complicado por causa do Goku. Esse alguém é o Long. Yantia fica animado vendo o Long em sua frente, mas algo puxa a atenção dele. É Bulma, que está dormindo debaixo de uma das árvores cogumelo. Ele logo se anima, pensando que ela é mais bonita pessoalmente. E logo depois se anima ainda mais, lembrando que Yantia namora a mesma em um momento do mangá. Ele então diz que será diferente do Yantia original, e que ao invés de querer ser um garanhão que quer ficar com todas as mulheres, ele vai pensar somente na Bulma. Logo após isso, todos que estavam no local acordam. Goku tenta se levantar, mas acaba caindo, se perguntando por quê. E Yantia responde que é porque ele perdeu sua cauda e agora terá que se acostumar a ficar sem ela. Goku fica espantado por estar sem sua cauda, mas logo aceita de boa, fazendo todos caírem para trás. Yantia percebe e cai junto, pensando que é assim que ele tem que fazer agora. Goku então pergunta de seu bastão mágico que sumiu, mas Yantia responde que ele está nos escombros ali perto. Logo após tudo isso, a Bulma pergunta se Goku quer ir com eles. Ele nega, pois tem que conhecer o Mestre Kami para ficar ainda mais forte. Yantia pensa que mal pode esperar para conhecer a cidade do oeste e ficar com a Bulma. Então ele puxa uma cápsula e joga no chão para uma nave aparecer. Ele então começa a se despedir de Goku, dizendo que vão se encontrar no torneio de artes marciais. Goku fica confuso, pois não está sabendo de nenhum torneio. Yantia então começa a se lembrar que no futuro ele irá morrer pelos Saibamens. Ele fica triste por não poder evitar aquela luta. Então ele pensa que pode ficar ainda mais forte se for treinar com o Goku e com o Kuririn lá com o Mestre Kami. Ele então tem o objetivo de ser o terráqueo mais forte e mudar o rumo da história de Yantia. Ele então se vira para Bulma e diz que não poderá ir com ela naquele momento. Ele promete que irá ficar mais forte para ficar com ela. Então ele vai junto de Goku em direção à casa do Mestre Kami. E assim, um jovem que sabe de tudo de Dragon Ball reencarna como Yantia. Mas o que será que o futuro reserva para ele? E assim o tempo passou. Agora Yantia irá passar pelo momento mais difícil de sua vida. Lá está ele na frente de Nappa, Vegeta e 6 Saibamens. Vegeta diz que isso é ótimo, pois será 6 contra 6. Yantia retruca, dizendo que acaba com aqueles 6 sozinhos. Kuririn fala que é loucura, mas Yantia o acalma. Vegeta então diz que esse tipinho é sempre o primeiro a morrer, e manda os 6 Saibamens atacarem. Os 6 Saibamens vão para cima do Yantia, e o mesmo fica em pose de luta. Ele então dá um soco que acaba explodindo a cabeça do primeiro Saibamen que aparece em sua frente. Isso deixa os Saibamens assustados e Nappa surpreso. Vegeta diz então para os restantes Saibamens ganharem de uma maneira ou outra. Então todos os 5 pulam juntos e acarram Yantia, que fica preso, e num ataque suicida os 5 explodem. Kuririn grita pelo seu amigo e vai em direção à explosão. Então, quando a fumaça se dissipa, todos veem Yantia apenas sujo por causa da poeira que subiu. Ele acalma seu amigo Kuririn,
enquanto o mesmo diz que só poderia ser o Yantia para sobreviver naquele ataque. Piccolo então se pergunta que tipo de treinamento o Yantia fez para estar naquele nível. Yantia pensa que foi duro sobreviver aos Saibamans, e pensa que foi tudo porque ele conhece a história de Dragon Ball. E assim nos é mostrado o grande patriarca no planeta Namek, e à frente dele está Yantia. Capítulo 2. Yantia então se lembra de seu treinamento. Um ano antes dos Saiyajins chegarem à Terra, Yantia pede ao Sr. Popo levá-lo até onde está a nave que Kami-sama usou para chegar na Terra. E nela ele vai até Namek. Lá ele pede para o grande patriarca despertar o seu potencial oculto. O grande patriarca diz que antes de fazer isso irá ver o seu passado. Então ele vê que quem está à sua frente é na verdade um humano de outro mundo tentando mudar o destino de seu corpo atual. E assim ele libera seu poder oculto. Yantia se alegra com seu novo poder. Então ele pede para Neil, um Namekusei-jin, treinar com ele. Neil nega no começo, mas quando o grande patriarca insiste ele aceita. E assim o tempo passou. Mas quando chegou um mês antes dos Saiyajins chegarem, Yantia teve uma notícia terrível. Os Saiyajins irão chegar no próximo dia na Terra. Yantia esqueceu que eles também chegam antes do esperado na obra original. Desesperado por não poder voltar a tempo, ele pede para o grande patriarca juntar as esferas do dragão de Namek e pede para ser levado de volta. E assim é feito. Após juntarem todas as esferas, o pedido é feito, e Yantia volta para a Terra no momento que os Saiyajins chegam. Kuririn e Tenshinhan, que estavam longe, sentem o que é enorme do Yantia. Então o mesmo já voa em direção para a batalha. E assim voltamos para o momento atual. Nappa pergunta a Vegeta qual é o poder do terráqueo que está na frente deles. Vegeta responde que é mais de 10.000. Isso deixa Nappa impressionado e assustado. Mas mesmo assim ele vai atacar o Yantia dizendo que não pode ser derrotado. E assim, Nappa foi derrotado facilmente pelo Yantia. A luta passou e contra Vegeta foi mais dura ainda. Já com Goku ao seu lado, tanto Goku, Vegeta e Yantia estavam exaustos. Mas Yantia tem uma ideia de distrair Vegeta para o Goku finalizar. Ele aceita e vão para o combate final. Yantia começa a atacar Vegeta ferozmente, mas o mesmo consegue acertar um chute que deixa Yantia em perigo. Mas pensando em Bulma, ele cria forças e continua a atacar o Saiyajin. Pensando em algo para poder derrotar Vegeta, ele se lembra daquela vez que o mesmo dançou para distrair o deus da destruição. Ele então tem uma ideia. Ele grita que Bills está atrás de Vegeta, que faz o mesmo olhar assustado para trás. Yantia aproveita e com um chute de 2 pés manda Vegeta para longe. E ainda no alto, Vegeta é acertado pelo Kamehameha de Goku que estava sendo preparado. E assim uma explosão enorme ocorre. Yantia fica feliz por ter finalmente acabado com Vegeta, e assim vai lá ajudar o Goku. Yantia começa a pensar que tudo foi como planejado, e que agora poderá ficar bem. Mas ele começa a ouvir um barulho, e quando olha para o céu vê Vegeta fugindo com a sua nave. Ele tenta acertar a nave, mas não consegue. Ele se lembra do Vegeta se sacrificando para matar o Buu, do Trunks do futuro, além de se lembrar do que está por vir, Frieza, Cell e o próprio Buu. Mesmo sendo forte, ele não conseguirá enfrentar eles, e se sente aliviado por Vegeta ainda estar vivo. Kami-sama está assistindo a tudo. Ele pensa que Vegeta foi finalmente derrotado, e tudo aconteceu graças ao Yantia, que ajudou muito. Ele também diz que um dos companheiros do Yantia tem um ki parecido com o dele. Logo depois vemos uma figura negra pensando que o Yantia é igual a ele, e se pergunta por quantas vezes ele passou por isso. Capítulo 3. Yantia está pensando que está surpreso de não ter morrido ainda, mas naquele dia específico é um dia especial, no qual vai ter uma batalha decisiva. O Al pede por Yantia ter cuidado, e o mesmo responde que ficará tudo bem. Então ele voa em direção ao seu destino. A TV que estava na casa começa a falar que falta 20 minutos para os jogos de céu começarem. Todos estão reunidos lá, então Yantia chega ao seu destino, mas não é lá no torneio do céu. Agora ele está junto de Chaos. Chaos pergunta por que o Yantia não está na luta contra o céu. Yantia então responde que ele lá ou não irá fazer diferença, pois Gohan irá ganhar. Ele diz também que isso é algo que Chaos já sabia também, pois ele também é um humano reencarnado. Chaos então revela sua verdadeira face, e que sabia que Yantia também era um reencarnado. Ele pergunta como o mesmo descobriu que ele não era o verdadeiro Chaos. Yantia responde que começou quando o Chaos não teve problemas para responder à equação que Kuririn perguntou a ele no torneio de artes marciais. Também pelo fato dele não ter feito nenhum pedido antes do Piccolo, e ignorou o Tenshinhan. Mas a certeza foi quando o mesmo roubou as esferas de Namek e tentou fazer um pedido só para ele. Chaos diz que qualquer fã entusiasmado saberia as palavras para invocar o Porunga, e se acaba falando que seu nick na internet era de General. Ele também diz que Yantia também usou sua sabedoria da série para se sair bem,
mas Yantia retruca dizendo que fez isso apenas para sobreviver e não para algo egoísta. Então Gauss diz basta, ele está cansado disso tudo. Ele era um estudante genial, mas que acabou reencarnando como Caos. No começo ele estava querendo fazer o certo, mas sempre acabava morrendo e reencarnando toda vez. Agora ele será o vilão da história, e com seus poderes psíquicos e conhecimento de Dragon Ball, irá dominar o mundo. Ele diz também que Yantia tem sorte, pois é muito bonito, e ainda faz sucesso com as garotas, mas agora ele terá que morrer. Caos, usando seu poder, explode o chão onde o Yantia está, o obrigando a voar. E com o uso de sua telecinese, ele usa as rochas causadas pela explosão e as direcionam em direção ao Yantia. Mas o mesmo consegue destruir todas elas com seus punhos usando sua arte marcial. Caos aproveita que o mesmo está distraído e vai atacar. Yantia percebe e ataca, mas Caos desvia e com seu dedo atravessa uma rachada de ki pelo peito do Yantia. Yantia cai ao chão. Caos começa a dizer que o mesmo se saiu bem, como o Yantia, é claro, e com sua rajada de ki pelo dedo tenta matar o Yantia de vez, mas o mesmo acaba desviando. Yantia comeu uma semente dos deuses e se recuperou. Ele diz que os dois são reencarnados e não precisam lutar. Caos o interrompe dizendo que só está implorando por sua vida, e usando sua telecinese, pega o saco de semente dos deuses do Yantia. Usando seu poder, ele faz Yantia se curvar perante a ele. Yantia então pensa em algo para derrotar Caos. Então ele pergunta que dia é o aniversário do Yantia. Caos para de atacar por causa da pergunta e começa a pensar. Ele responde 2 de março, mas Yantia diz que ele errou, e preparando seu ataque ele diz que é dia 20 de março, e assim ele joga Caos no chão com seu golpe. Yantia então desce, tira um pote de sua roupa e o abre e o coloca no chão. Ele diz que não tem coragem de matar um companheiro, mas já que não consegue o convencer, só tem uma saída. Caos se assusta, pois já sabe que está por vir, e assim Yantia usa uma fuba. Caos começa a ser sugado pelo poder. Piccolo, Kame e Neo sentem uma fuba sendo usado. Quando quase finalizada a técnica, Yantia lembra que Caos disse que seu nick na internet era de general, então ele para o seu ataque. Caos fica surpreso pelo ataque ter parado. Yantia pergunta se ele era o mesmo general que estava no top 1 do jogo Dragon Battle. Yantia diz que a única vez que ele ficou no primeiro no rank foi porque o general não estava jogando. E assim o tempo passou. Os dois estavam sentados juntos conversando sobre como amam Dragon Ball. Caos começa a chorar dizendo que foi um erro ser um vilão, e diz que vai mudar sua atitude como Caos. Ele diz também que se o Yantia quisesse, ele poderia ter ficado com a Bulma. Aparente, tanto ele quanto o Yantia original são lobos solitários. Yantia ri e diz que não vai conseguir mais ajudar nas próximas lutas, por isso irá viver sua vida da melhor maneira possível. Até Caos lembrar que daqui 7 anos todos irão morrer pelo Majin Buu. Yantia se assusta quando lembra, mas acaba caindo na risada junto de seu novo amigo. A cena muda para uma bola de cristal mostrando Yantia rindo. Logo mais aparece Bills e Champa. Bills está puto, pois Yantia ia vencer, mas acabou desistindo, enquanto o Champa que foi um empate aquilo. Os dois começam a discutir até que Bills destrói o jogo da reencarnação. Isso deixa Champa puto e os dois começam a discutir ainda mais. Atrás está o Whis e a Vados, conversando que achavam que os dois iriam sossegar dessa vez. Ao fundo, Whis vê as 2 almas dos humanos voltando aos seus corpos originais. Yantia então acorda, mas não como Yantia, e sim no seu corpo original. Ela então vê a garota de saia curta à sua frente andando. Levanta a mão e dá um tapa para frente, imaginando o Yantia. Na hora, surgiu um vento que quase levantou a saia da garota. Surpreso, ele tenta de novo, mas nada aconteceu. Seu amigo então diz que pensou que tinha sido ele que causou aquele vento, enquanto o protagonista diz que não queria fazer essas coisas de Dragon Ball. Olha galera, tô aqui no final do vídeo, então vocês acabaram de ver toda a história aqui de... o que é? Dragon Ball Gaiden, aquela vez que reencarnei como Yantia. É como eu disse no começo, cara, é uma história bem curta, é bem gostosinha de ler. Recomendo caso você for muito fã de Dragon Ball, tá? Tem algumas coisas que eu acabei pulando, alguns detalhezinhos aqui, outros ali, pra não ficar tão longo também, né? Então, tem muita coisa que caso você for pegar pra ler, tem muita coisa que você vai ver que eu acabei não falando, tá? Nada muito importante pra história, apenas detalhezinhos aqui e ali, easter eggs aqui e ali, tá? Coisas bem bacanas. E no final, eu não sei se o editor vai mostrar em tela cheia, mas tem essa página aqui muito linda do Yantia enfrentando o demônio do Piccolo e o Bother e o Chazin na Mech, cara. Olha essa página. Muito lindo ficou esse desenho. Muito lindo mesmo. E é como eu disse, cara, isso aqui é uma história muito boa. Gosto bastante dela. Não me arrependo de ter comprado ela pra minha coleção, que aqui está, tá?
Tem mais coisa aqui pra cima, tá? Pra vocês verem, né? Tem Berserk aqui. Aqui tem meu Jason Man, Brulock. Tem o primeiro volume de Aoashi. Os dois primeiros de Fairy Tail, de Boku no Hero. O Cão que guarda as estrelas. Sayonara Futebol. Um de Pokémon. 2 livros do Junji Ito. E aqui embaixo tá toda a minha coleção de Naruto. Com o primeiro volume da versão 3x1 de One Piece, tá? Eu ainda pretendo fazer vídeo de todos esses, tá? Tanto que o meu de Naruto tá aqui embaixo, o primeiro volume, porque eu tô escrevendo o roteiro dele, tá? Eu tô escrevendo o roteiro dele do treinamento do Naruto com... pra pegar os guidos, né? Do time 7 com o Kakashi. Ainda falta pouco ainda, tô no final já. Daqui a pouco eu termino o roteiro. Mas de qualquer forma, esse aqui foi o vídeo, tá? Espero muito que você tenha gostado. E deixa o like se gostou, comente o que achou do vídeo, qual história eu posso trazer pra você também. Lembra, não precisa ser só mangá, não precisa ser só anime. Eu também quero trazer do último Ronin das Tartarugas Ninjas. Eu quero trazer de jogos como Resident Evil, como Dragon Quest. Eu quero trazer também Chrono Trigger. Cara, é algo muito incrível. É algo que eu quero muito fazer, que aconteça essas histórias, tá? E é isso, tá? E é isso. Obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Falou! Fique com Deus!